aqueles que nessa hora puderem estar de pé, reverência à leitura da palavra de Deus. Gostaríamos de convidar a Débora. A Débora tem feito um trabalho de ensino de Libras aqui na igreja e com o objetivo de transmitir isso para a igreja e que a igreja possa compartilhar junto conosco dessa alegria. Nós vamos começar, eventualmente, sempre que possível, interpretar os textos bíblicos lidos aqui na frente em Libras, para que assim a gente possa ir iniciando, a igreja possa ir tomando conhecimento e a gente possa ir crescendo nesse trabalho. Amém? Glória a Deus. Então tá bom. Hoje a gente vai combinar um pouquinho, porque é a primeira experiência, mas gostaria de convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Salmos. Livro de Salmos, capítulo 121. Nós leremos todo esse salmo. Posso falar mais para te complicar ou tem que ser só o básico? Livro de Salmos 121, nós leremos todo esse salmo, que acima tem um prefixo que eu gostaria que os irmãos observassem, que nós vamos precisar na nossa mensagem, que é Cântico dos Degraus. E nos diz assim o texto bíblico: Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá, o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Vamos orar ao Senhor? Nós oramos, ó Deus, pedimos a Ti entendimento da Tua palavra. Que o Senhor venha ser o nosso socorro. Que o Senhor venha ser o nosso abrigo bem presente no culto dessa noite. Nós assim pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Obrigado, Débora. Esse salmo, meus amados, o qual nós lemos, ele faz parte de um conjunto e conhecido como salmos ou cânticos de romagem, ou, em algumas traduções, cântico de peregrinações, ou ainda outras, cântico dos degraus. Esses salmos, eles compõem uma coletânea, porque, como os irmãos sabem, o livro de Salmos é, na verdade, o inário da nação de Israel. Todas as poesias traduzidas em louvor, em cânticos, elas estão registradas em todo o livro de Salmo. E os judeus, eles tinham salmos para determinados momentos e para determinados eventos. E quando esses judeus, eles estavam em peregrinações, eles faziam uso de um conjunto de salmos composto por 15 salmos ao todo, do Salmos 120 ao Salmo 134, conhecido então como Salmo das Peregrinações, ou Salmo dos Degraus, que os irmãos vão observar sempre no título ali do texto bíblico. Vale destacar que esse título é para facilitar a nossa compreensão e nos situar. Ele não é inspirado. A título de curiosidade, o rei Davi, ele é autor de pelo menos 4 desses salmos, que são os salmos 122, 124, 131 e 134. E o rei Salomão, ele compôs o salmo 127. Os demais salmos de peregrinação, eles têm os seus autores desconhecidos. E de acordo com a lei de Moisés, para poder então situar os irmãos do porquê esses salmos de peregrinações, haviam as festas anuais, onde os judeus de toda parte do mundo, eles necessitavam subir a Jerusalém para participar das atividades festivas. Era orientado
por lei, que pelo menos em uma das festas, em todo o ano, os judeus eles subissem até o templo para participar das festividades. Não eram obrigatórias todas, tendo em vista os custos relacionados à viagem e todos os outros aspectos que nós vamos estender aqui, mas era necessário pelo menos uma festa por ano que eles então participavam. E esses cânticos, então, esses 15, o qual o salmo que nós lemos está dentro, está contido nesse inário, ele fazia parte. Era como se fosse uma playlist de viagem dos judeus. Era basicamente isso, contextualizando, trazendo para os nossos dias. À medida que eles iam viajando e se aproximando de Jerusalém, porque os irmãos precisam partir do princípio de que nem todos moravam na Palestina, muitos moravam em cidades distantes, em países distantes, logo o retorno, a viagem até Jerusalém era maior, era mais custosa. Então, à medida que eles iam se aproximando de Jerusalém, eles iam então fazendo uso desses cânticos, por isso o cântico das subidas, ou o cântico dos degraus, ou ainda cântico das peregrinações. E ele está contido, sim, numa sequência, a qual não é extensa, os irmãos podem ler na casa dos irmãos, e os irmãos vão observar que ele traduz toda a vida do peregrino, toda a vida do crente, porque nós também estamos numa peregrinação. A palavra de Deus fala que nós estamos nesse mundo, mas não pertencemos a esse mundo. A igreja, na verdade, ela está peregrinando por aqui. O nosso destino final não é essa vida, o nosso destino final é a Jerusalém celestial. Estamos caminhando, estamos subindo, então o nosso cântico sempre é o cântico dos peregrinos, o cântico das subidas. Por quê? Porque o percurso é longo, o percurso muitas vezes é dolorido, mas o destino faz o percurso valer a pena. E é nesse quesito, então, que o salmista ele vai dizer: elevo os meus olhos para os montes, porque ele estava numa caminhada. E como falamos aqui inicialmente, essa caminhada ela era diferente para cada um deles. Ela era singular, porque cada um saía da sua residência e cada um empregava uma viagem até Jerusalém. Logo, a distância era distinta entre eles. Era natural que grandes caravanas fossem formadas e eles viajassem em grupos. E isso tinha um objetivo. Muitas vezes não era nem a questão da simpatia, da família, mas eram as intempéries que eles encontravam durante a viagem. Eles caminhavam, eles enfrentavam um deserto. E aqui o salmista vai dizer, ele vai falar do sol, ele vai falar da lua, ele vai falar de dia, ele vai falar de noite. E nós vamos ver que faz todo sentido a preocupação do salmista, porque os irmãos precisam levar em consideração que cada um pai de família pegava os seus filhos, as suas esposas, os seus queridos, colocava dentro de uma caravana para empregar uma caminhada em meio a um deserto, para enfrentar as intempéries, para enfrentar as pestes, os animais, as investidas que há no deserto. Então, era uma viagem tensa. Diferente do que muitos podemos imaginar, quando nós viajamos, geralmente é um lazer, geralmente é dentro de um conhecido, geralmente é dentro dos nossos limites, é dentro da nossa condição. Geralmente, se nós imaginemos que haja algum risco, muitas vezes nós não vamos, ou nós mudamos o percurso, ou nós mudamos a viagem. Esses irmãos, eles não dispunham desses recursos, mas eles tinham um objetivo, eles tinham uma lei dada por Deus, a qual eles deveriam seguir viagem e chegar até Jerusalém. A igreja, meus amados, os peregrinos somos nós, e nessa noite nós vamos embarcar nessa grande peregrinação rumo a Jerusalém. Enquanto nós pregamos, eu gostaria que os irmãos fossem caminhando junto, que os irmãos entrem nessa caravana e imaginem conosco a sua vida e a minha vida. Nós estamos em uma viagem, onde nós não somos capazes de conhecer o dia de amanhã. Muitos chegaram a esse lugar com uma certa expectativa e talvez a sua expectativa não foi atendida. Outros talvez estão aqui com uma expectativa para quando chegarem nos seus lares e talvez não vai ser atendida. Nós não somos capazes de deduzir ou de saber o que vai haver na nossa vida sequer daqui a um minuto. A nossa caminhada nesse deserto, a nossa peregrinação, ela é incerta. Por mais que tenhamos algumas experiências que nos livram, que nos poupam de algumas dificuldades da vida,
Mas se tem uma coisa que o deserto é surpreendente. O deserto surpreende. O deserto não nos espera de uma forma carinhosa, mas ele é rigoroso. Ele é tão rigoroso que ele assola de dia e ele assola de noite, mostrando que se o peregrino, e contextualizando aqui, o peregrino nessa noite é eu e você, se nós pararmos na caminhada, se nós não continuarmos caminhando, se nós não seguirmos caminho, o deserto ele nos mata. Por quê? Porque o deserto ele surpreende de dia com forte calor, e ele também surpreende à noite com forte frio. O deserto ele contraria a lógica, para que você não possa armar estratégias para conviver no deserto sem caminhar. Deserto não é lugar de ficar parado. Deserto é lugar de caminhada. Sabe por que Deus colocou o crente num deserto? Para o crente não parar de caminhar. Muitos acreditam que o crente vive dentro de um aprisco. Os irmãos não vão ver isso. Dificilmente nós vamos observar, não me lembro agora, se algum irmão lembrar, por gentileza nos ajude, mas de Jesus Cristo, sem contar a parábola do bom pastor, dizer que a igreja estaria parada num aprisco. Dizer que a igreja estaria para sempre segura num aprisco. Porque o aprisco ele tem uma característica, os apriscos são montados em meio ao deserto para que o pastor, as ovelhas possam ficar no deserto, mas de forma confortável. Você sabe o que é isso? É você se conformar com o mundo. O aprisco, ele é um argumento, ele é uma estratégia para fazer você parar de caminhar. Por quê? Porque no aprisco tá bom. No aprisco tem água, pode não ser a melhor, mas tem. No aprisco tem alimento, pode não ser o melhor, mas tem. No aprisco tem uma certa segurança, pode ser que não tenha toda a segurança do mundo, às vezes entra um lobo, às vezes entra um leão, mas tem certa segurança. Ora, e caminhar no deserto? Caminhar no deserto é incertezas de água, é falta de alimento, é certeza de insegurança. Por quê? Porque é vulnerável. Um peregrino no deserto é vulnerável. E no aprisco, ele tem uma falsa impressão de segurança. E essa noite é uma noite para que muitos de nós, que talvez estejamos ainda com uma falsa sensação de segurança, presos em um aprisco, de nos libertarmos. Você precisa caminhar. Você precisa seguir destino. Jerusalém não vai vir até você. Você precisa chegar até Jerusalém. Diferente do que muitos pregam e pensam, o céu não vai vir ao seu encontro. Você precisa ao encontro do céu. Quem vem ao seu encontro é Jesus Cristo para te impulsionar, te convencer de quê? De continuar caminhando. Então, a primeira lição que nós tiramos nessa noite: servo de Deus não foi feito para ficar parado no deserto. Servo de Deus foi feito para caminhar. Todos queremos o evangelho do conforto. O evangelho do aprisco é o mais confortável que tem. Porque continuamos sofrendo as intempéries do deserto. Ninguém aqui está livre de enfermidade, ninguém aqui está livre de desemprego, ninguém está livre aqui de fome, de frio, ninguém aqui está. Todos nós aqui somos vulneráveis a isso. Mas o aprisco nos dá uma certa sensação de segurança. Porque muitos se escondem atrás do aprisco para dizer, isso não vai me faltar. Ora, doente eu não vou ficar. Ora, alimento não vai me faltar. Mas o deserto tem sim essas circunstâncias. Por que nós estamos dizendo isso? Por causa que esse peregrino, ele diz, eu elevo os meus olhos para os montes. Os lugares fortes, os montes, as montanhas, comparado a um deserto, é um lugar de certa segurança. É um lugar onde muitos animais peçonhentos, animais difíceis, eles não querem subir ao topo da montanha, eles atacam durante o percurso até a montanha. Mas o alto da montanha é um lugar seguro, por quê? Porque quem está no alto da montanha consegue ver quem está subindo e consegue ver quem está lá embaixo. Quando você está no alto do monte, você tem tempo, você tem formas de se defender, de se antecipar a determinadas situações. Por quê? Porque você está vendo quem está vindo te atingir e você também está vendo quem está lá embaixo. Você decide se você desce ou se você fica. Mas aqui o salmista está dizendo, olha, eu elevo os meus olhos para os montes, como se eu visse muitas seguranças, muitas opções de estar seguro,
muitos lugares onde eu poderia me esconder e eu poderia ter uma certa sensação de segurança contra todas as intempéries do deserto. Ora, se eu tiver que pegar minha família para caminhar num deserto, ou pegar a minha família e situá-la num alto monte, para protegê-la eu vou colocá-la no alto monte. Porque eu não vou ter toda a segurança do mundo, mas eu tenho certa sensação de segurança. Então o salmista está dizendo, olha, muitos vivem assim. Eu elevo os meus olhos para os montes e estou vendo que muitos estão seguros no lugar onde estão, situados aonde estão, vivendo como estão. Mas se tem uma coisa que o monte tem de similaridade com o peregrino que não caminha, é que ambos não saem do lugar. O monte não sai do lugar. Assim como o crente dentro de aprisco, sem caminhar, também não sai do lugar. A falsa sensação de segurança, ela continua em ambos os lugares, para quem está parado no aprisco ou para quem está no alto monte. E por isso o salmista vai dizer, olha, eu estou numa caminhada aqui, eu não sei o que virá, a caminhada é tensa porque eu preciso proteger a minha família. Nós precisamos lembrar que o Oriente Médio é um local onde nós temos muitos animais perigosos, ursos, leões, feras, que estão dispostos, preparados a atacar. E não somente os animais, mas os peregrinos também corriam risco de salteadores, porque os ladrões, eles sabiam que haveriam peregrinos passando por ali. E geralmente quando as pessoas saíam da sua casa e caminhavam até o templo, elas estavam levando os animais para sacrificarem e estavam levando as suas ofertas para fazerem na festa. Logo haviam bens com aqueles peregrinos, haviam artigos de valores, haviam coisas que necessitavam ser protegidas, além da vida própria, também o que eles estavam levando necessitava de segurança. E os ladrões sabiam disso. Então os ladrões eles se posicionavam durante o caminho e criavam armadilhas para atacar, para fazer ali uma espécie de carretão, né? Aquelas enxurradas onde eles vão levando tudo de todo mundo. Existe isso ainda hoje. Existia isso naquela época. Então, o peregrino ele estava tenso. O peregrino estava com medo. Assim como nós também temos os nossos medos. Nós, além de se preocuparmos com a nossa vida, com a nossa família, com os nossos amados, com aquelas pessoas que nós queremos bem, nós temos que nos preocupar com tudo isso, porque o deserto está aí para sucumbir tudo isso. Mas nós também temos que nos preocupar com aqueles que querem subtrair aquilo que um dia recebemos. Nós também temos os bens que um dia o Senhor nos deu. As nossas caravanas levam bênçãos a qual o Senhor nos deu. E aqui eu não falo somente de bênçãos espirituais, não, mas aqui também falo de bênçãos materiais. Porque muitas vezes nós olhamos para o monte e imaginamos que a bênção está lá. Mas se você sair agora no frio que aí está, você vai ver que muitos estão aí fora e não têm a condição que você tem. Você vai sair daqui, você vai sentar numa mesa, você vai jantar, talvez não seja aquilo que você queria, mas você tem. Muitos estão aí nas marquises, implorando por isso. Nós temos muitos bens na nossa caravana, os quais nós não agradecemos por isso. Nós temos muitos bens conosco, que foi nos dado durante esse percurso, durante esse caminho. Nenhum. Você pode estar nos assistindo pela primeira vez, ou você pode ter entrado nesse lugar pela primeira vez. Você não vai sair daqui sem nada. Deus não despede o homem sem nada. Todos aqueles que se apresentam diante dele, jamais saíram os mesmos. Os cegos chegavam diante dele e saíam curados. Os leprosos chegavam diante dele e saíam curados. Ora, a viúva chegou diante dele com o filho morto e saiu com o filho ressuscitado. E quantos outros? Elias chegou na casa de uma viúva que estava preparando a última refeição. E enquanto ele esteve naquela casa, não faltou o alimento, não faltou o azeite, não faltou o trigo. Deus nunca despede o homem sem nada. E você precisa ser grato a Deus hoje, porque você está com a sua caravana peregrinando nesse mundo que aí está. E por mais que o deserto tenha tentado subtrair aquilo que Deus um dia te deu, você chegou aqui nessa noite.
Você pode ter perdido algumas coisas pelo meio do caminho, sim. Mas talvez algumas coisas você não perdeu. Deus fez questão que você deixasse no meio do caminho. Porque se tem uma coisa que precisa ser bem selecionada em uma caminhada a pé no deserto, é o que você vai levar. Os irmãos precisam entender que eles não tinham carro naquela época. Eles não tinham estrutura para levar muitas coisas. E somado a isso, eles ainda tinham que levar animais. Tinham que carregar bebês de colo. Pessoas idosas que iam junto, que necessitavam de ajuda. A situação era essa. Então eles tinham que selecionar muito bem o que ia na bagagem. Eles tinham que selecionar muito bem o que era necessário para chegar até Jerusalém. Da mesma forma, eu e você precisamos selecionar muito bem aquilo que estamos colocando na nossa bagagem. Nem tudo que você leva vai para Jerusalém, não. Tem muita coisa que você leva que só está fazendo peso pelo caminho e vai impedir você de chegar. Tem muita coisa que você leva e que Deus está permitindo que caia. E você está achando que estão subtraindo de você, mas na verdade você precisa deixar, senão você não chega. Jerusalém ficava num alto monte, era uma subida. Você subir uma montanha com uma criança no colo, uma pessoa idosa do lado e uma mochila pesada, é muito mais difícil. Agora, se aliviar a mochila, fica mais fácil. Você precisa entender que não é o que está na bagagem que importa, importa é o destino. Infelizmente, muitos têm selecionado as coisas erradas para colocar na bagagem. Muitos estão carregando coisas que não entram em Jerusalém. Você precisa carregar, eles levavam aquilo que era útil para chegar. Animais para sacrifício, ofertas para ser deixada no altar. Eles levavam aquilo que Jerusalém tinha interesse, não aquilo que eles tinham interesse. Infelizmente, muitos ainda buscam o evangelho, mas carregam na bagagem aquilo que satisfaz o seu próprio interesse. Jerusalém não satisfaz o seu interesse. Jerusalém satisfaz a sua alma. Eles estavam numa caminhada e eles precisavam selecionar. E quanto maior o número de riquezas que eles levassem na bagagem, mais vulneráveis eles se tornavam diante aqueles que estavam ali para subtrair os seus bens. Nem sempre a riqueza é uma bênção, em todos os aspectos. Não somente material, não. Em todos os aspectos. Infelizmente, tem muito crente que só é fiel a Deus quando está doente. Infelizmente, tem muito crente que só é fiel a Deus quando está passando por dificuldade. Se não perde nada da bagagem, segue caminho devagarinho mesmo, mas estou caminhando. Mas a igreja está lá na frente, ele está lá atrás. Mas estou caminhando, mas totalmente desconectado. A velocidade totalmente contrária àquilo que está sendo. Agora, a hora que subtrai alguma coisa que está na bagagem, aí ele corre. Por isso que o apóstolo Paulo fala, quando estou fraco, então sou forte. O próprio apóstolo entendeu. Ora, se eu estou forte, eu não busco a Deus como eu deveria. Se eu estou forte, eu não oro como eu deveria. Se eu estou forte, eu não jejuo como eu deveria. Se eu estou forte, eu não me consagro como eu deveria. Agora, quando eu estou fraco, eu jejuo. Quando eu estou fraco, eu oro. Quando eu estou fraco, eu busco a Deus. Então ele chegou a uma conclusão. Ora, para que eu esteja forte, eu preciso ser fraco. Isso é deixar itens que não favorecem na bagagem no meio do caminho. O que importa é chegar. O que importa é estar lá. Em muitas circunstâncias, Deus permite. E nós temos que parar de dar ao diabo um poder que ele não tem. De muitas vezes dizer que foi ele que tomou. Muitas coisas não. Muitas coisas Deus permitiu. Aí você pode dizer, mas eu perdi, mas você ganhou velocidade. Você vai chegar mais rápido. Você vai acompanhar mais rápido. Ou qual é o seu objetivo? O seu objetivo é a bagagem ou o seu objetivo é Jerusalém? A igreja está caminhando para Jerusalém. Nessa noite, nós queremos dizer para você, como o salmista falou, o salmista tinha todo esse contexto na sua bagagem. E ele olha para os montes. E ele começa a ficar preocupado. Porque ele sabe que ele precisa de recurso. Ele sabe que ele precisa de socorro. Ele sabe que não tem como chegar em Jerusalém se não tiver socorro. E ele vai dizer, de onde me virá esse socorro? Esse era o contexto qual ele faz essa pergunta. Eu tenho a bagagem, eu tenho a família, eu olho para os montes, eu tenho saúde, eu estou caminhando. Mas e o socorro vem da onde? Reparem que ele não está pedindo socorro porque a bagagem está pesada.
Ele não está pedindo socorro porque o sol está quente. Ele não está pedindo socorro porque a noite está fria. Ele está pedindo socorro porque ele quer chegar. Ele queria chegar no objetivo. E muitas vezes nós estamos pedindo a coisa certa, mas pelo motivo errado. Tudo que você pede ao Senhor precisa favorecer a sua chegada em Jerusalém. Tudo que você pede. Quando o seu pedido ele entra no percurso de Jerusalém, Deus concede. Ana, certa vez, orou ao Senhor porque queria um filho. E Ana vai dizer: Senhor, se deres à tua serva um filho homem, eu o entregarei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha, ele será separado, ele será santo. O que Ana estava dizendo? Se o Senhor me der, eu te devolvo. E Ana faz essa oração no momento onde Israel estava vivendo uma falência espiritual. O sacerdote era Eli. Eli estava velho. Os filhos de Eli já tinham abdicado da fé. Já tinham se desviado da fé. Era necessário que nascesse um sucessor. Era necessário que nascesse alguém para reverter a condição falida espiritual de Israel. Deus precisava de um novo nascido. E Ana ora e disse: se o Senhor me der um filho homem, eu devolvo. Deus olhou e falou: olha, é o que eu preciso. O que ela está me pedindo está no percurso para Jerusalém. O que ela está me pedindo está no caminho para Jerusalém. E Deus deu a Ana um filho homem. E não deu somente um sacerdote, mas deu também um profeta e um juiz. Porque as bênçãos de Deus, elas sempre vêm recheadas. Deus, ele sempre dá além daquilo que ele prometeu. Certa vez jogaram para distribuir as tribos, as varas de todas as tribos. E o acordo era: a vara que florescer, essa é a qual o Senhor tem escolhido. E a palavra fala que a vara de Arão floresceu. Ela floresceu e deu amêndoas. Ela não somente floresceu, ela deu amêndoas. Aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, Ele não vai fazer somente o que Ele prometeu. Ele tem muito mais. E você está dizendo: Luciano, por que eu não recebi ainda? Porque o que você está orando talvez não esteja no percurso para Jerusalém. Talvez o que você está pedindo é para encher a sua bagagem. E Deus não vai dar algo para encher a sua bagagem e fazer com que você caminhe mais devagar. Você já conheceu pessoas que Deus abençoou profissionalmente e saíram do caminho? Não estão mais conosco. Você já conheceu pessoas que foram curadas de doenças incuráveis e não estão mais conosco? Quantas pessoas Deus já acrescentou bens à bagagem e saíram do caminho? E talvez você esteja se perguntando: Luciano, mas por que Deus então não coloca isso na minha bagagem? Porque Ele quer você no caminho. Talvez o que você está pedindo, se Ele te der, você sai do caminho. Então Ele diz: olha, mais vale chegar em Jerusalém com a mochila vazia, mas chegar, do que parar pelo meio do caminho com a mochila cheia. Deus sabe o que é melhor para você. E quando o salmista fala: olha, da onde me virá o socorro? Ele sabia: nem eu sei o que é bom para mim. Nem eu sei aquilo que é útil para mim. Nem eu sei aquilo que eu realmente preciso. Mas ele complementa e ele diz: o meu socorro vem do Senhor. O Senhor sabe o que eu preciso. O Senhor sabe o que me alimenta. O Senhor sabe o que sacia a minha sede. O Senhor sabe o que aquece o meu frio. O Senhor sabe o que refresca o meu calor. O Senhor sabe o que me guarda quando eu estou me sentindo inseguro. E você pode se perguntar: mas Luciano, caminhando pelo deserto, sem a proteção do aprisco, sem estar no alto monte, essa pessoa não consegue ver o que está na frente, essa pessoa não consegue ver o que está ao lado, não consegue ver o que está atrás, mas ela está segurada, confiada naquele que consegue ver. Deus sabe, Deus consegue ver, Deus sabe o que vai acontecer com você. Você não sabe, mas Ele sabe. Essa porta que você está orando e pedindo para que abrir, para Deus já foi aberta. A cura que você precisa, para Deus já aconteceu. E você pode estar perguntando: mas Luciano, eu estou olhando para a bagagem, mas não está aqui. Mas você está caminhando para o destino. Segue o caminho, meu irmão. Na hora certa, no momento certo, a bênção chega. Porque se tem uma coisa que Ele é galardoador. Ele é abençoador.
Ele tem prazer em abençoar, mas Ele sabe o que é melhor para você. Muitas vezes nós confundimos o que é confiar em Deus. Muitas vezes nós oramos por algo e dizemos, eu confio em Deus porque eu estou orando por isso. E eu confio que Deus vai me dar. Isso não é confiar em Deus. Confiar em Deus é, eu estou orando, se Ele quiser dar, Ele vai dar. Se Ele não quiser, eu continuo confiando, porque Ele sabe o que é melhor para mim. Ele é o meu socorro. Ele sabe o que vai me socorrer. Nem eu sei muitas vezes o que eu peço, mas o Senhor sabe. Eu muitas vezes sou assim, eu elevo meus olhos para os montes e fico pensando, quem? Como? O que vai resolver o meu problema? Nessa noite nós precisamos entender, o Senhor. Era o que confortava. O nosso consolo não é a bagagem. O nosso consolo não é o deserto. O nosso consolo é o destino. Crente não passa por esse mundo para adquirir bagagens. Crente passa por esse mundo para chegar ao céu. Infelizmente, pelo nosso pecado, esse deserto foi colocado entre nós e Deus. Infelizmente, pelas nossas escolhas, porque não sabemos o que é melhor para nós. O nosso lar foi separado. E agora só tem um jeito de chegar, é enfrentando o deserto. E essa é uma noite onde o Senhor quer despertar aqueles que estão parados. Se você parar no deserto, meu irmão, você morre. Se você busca o Senhor somente para essa vida, você vai ter uma mochila cheia de coisas, mas isso pesa a sua caminhada e você não chega. Conheço alguns que já choraram comigo por uma porta de emprego. O Senhor deu, e depois que o Senhor deu, você não dá mais para ir no culto, eu estou tão cansado, estou trabalhando demais. Olha a bagagem aí. Quando não tinha, estava todo dia. Quando não tinha, era fiel. Quando não tinha, tinha desejo. Quando não tinha, queria. Aí agora o Senhor deu, agora pesou. Agora eu estou tão cansado. Agora não dá mais tempo. Agora eu tenho que ir para casa descansar porque a bagagem está pesando. Agora o fardo está pesando. Aí aquilo que era para ser a bênção torna-se o peso. E aí ele começa a caminhar mais devagar. E você percebe que ele começa a perder a sintonia com a igreja. E a igreja está caminhando e ele está ficando. E a igreja está caminhando e ele está ficando. E aqui é ele, é eu, é você, é todos nós. E você talvez esteja perguntando, Luciano, mas e eu? Você está preparado para a bênção que você está pedindo? Você realmente está preparado? Ou vai ser dessa forma? Quando você receber vai pesar tanto que você para de caminhar. Porque nessa noite Deus tem uma notícia para você. Se pesar, Ele não te dá. Porque para Deus mais vale um peregrino pobre caminhando do que um peregrino rico e parado. Porque Deus não olha o seu CPF nem seu CNPJ. Deus olha a sua alma. Deus quer a sua alma. E Ele sempre vai preferir a sua alma. E se o que você quer for prejudicar a sua alma, Ele não vai te dar. E não adianta a teologia da prosperidade dizendo que você tem que decretar, porque quem decreta é Ele. E Ele é o teu socorro. Ele sabe o que é melhor para você. Por isso nessa hora nós vamos cantar ao Senhor. Porque verdadeiro adorador é isso. Verdadeiro adorador é confiar. É dizer, Senhor, a bagagem está pesada. Ou Senhor, eu estou orando errado. Ele está aqui nessa noite para aliviar o peso da bagagem, para que você possa chegar. Meus irmãos, a partir do verso 3, agora o diálogo muda. E agora não é mais o salmista falando, mas agora é o salmista sendo respondido. Então o salmista fala, eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Reparem que no verso 1 e 2, ele usa sempre eu, meu, sempre eu falando, o salmista falando. A partir do verso 3,
não deixará vacilar o teu pé. Agora ele começa a ser respondido, como se o Senhor, o qual ele tivesse dito que seria o seu socorro, agora estivesse confirmando aquilo que ele havia falado. Então observem, o salmista fala, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E agora o Senhor responde, não deixará vacilar o teu pé. Reparem que o primeiro aspecto citado, o primeiro aspecto que vai ser guardado, o primeiro aspecto que o Senhor diz que vai guardar do peregrino, é o pé. Ele diz, não deixará vacilar o teu pé. E ele fala, aquele que te guarda não tosquenejará. O cuidado com o pé do Senhor ao peregrino é tão intenso que ele não vai nem piscar os olhos. Ele vai estar atento. Ele vai estar cuidando. Para quê? Para que o peregrino continue caminhando. Os irmãos estão conseguindo entender como o objetivo de Deus é sempre o destino, porque o percurso ele garante. A sua parte é caminhar. Ora, prometer que o pé vai ser guardado em um caminho no deserto, apenas com sandálias que ainda não tinham as mesmas características do que as nossas, de proteção, de cuidado, e dizer que esse cuidado é tão garantido que eu não vou nem piscar, eu não vou tosquenejar, eu não vou falhar. Isso é o Senhor respondendo ao peregrino dizendo, olha, porque você confiou em mim, porque você entregou a mim a sua segurança, a segurança da sua família, porque você confiou a mim os seus interesses, você não questionou a bagagem, você não questionou as demais coisas, porque você foi fiel a mim, eu vou ser fiel a você, eu não vou falhar contigo. Deus nunca falhou conosco, Deus nunca falhou conosco. Nós muitas vezes tosquenejamos, nós muitas vezes dormimos, nós muitas vezes piscamos os olhos. Às vezes para se manter acordado em 1h30 de culto é difícil. A gente tosqueneja, a gente falha, a nossa mente não se conecta, a gente pensa em outras coisas. Agora esse Senhor aqui está dizendo que não. A minha mente não se desvia de você, o meu olhar não se desvia de você, o meu cuidado não se desvia de você. Eu não vou falhar contigo. Eu não vou tosquenejar. Mas Ele fala que Ele vai cuidar. Eu vou cuidar do teu pé. Porque Ele quer que você continue. Se Deus quisesse que você sentasse, ou que você deitasse, Ele não ia cuidar do seu pé. Ele ia dar uma cama para você deitar. Se Deus quisesse que você parasse, Ele ia dar uma cadeira para você sentar. Ele não ia ter cuidado com os seus pés se os seus pés não fossem úteis para a caminhada. Ele não ia ter cuidado com os seus pés se os seus pés não fossem úteis para aquilo que Ele tem para você. Por isso que Ele cuida do teu pé. Porque Ele quer que você continue caminhando. E você pode dizer, Luciano, mas eu cheguei aqui parado, mas essa noite é noite de caminhar, irmão, vamos caminhar. Peregrino tem que caminhar. Peregrino parado, o deserto mata. Então Ele fala, olha, não vou deixar o teu pé vacilar. Sabe o que isso significa? Eu não vou deixar que o teu pé se desvie. Eu não vou deixar que o teu pé se afaste. Porque o que nos leva para longe é os pés. O mesmo órgão, o mesmo membro que me leva para o destino, também me leva para longe dele. É com o pé. Por isso Ele fala, olha, eu não vou deixar com que o teu pé vacile. Eu vou cuidar do teu pé, para que ele ande em retidão, para que ele siga. Repara, Ele não está cuidando do caminho. Ele não falou que vai tirar os espinhos do caminho. Ele não falou que vai tirar as pedras do caminho. Ele não falou que vai facilitar o caminho. Ele não falou para o peregrino assim, olha, eu vou guardar o teu caminho. Olha, eu vou cuidar do teu caminho. Não, Ele não falou isso. Ele falou, eu vou guardar o teu pé. Luciano, e o caminho? Caminho é que você descobre. Ou você acha que Deus vai falhar com você? Se você está caminhando,
conforme Ele mandou você caminhar. Quem é o caminho? Jesus Cristo falou o quê? Eu sou o... Vamos de novo para acordar? Eu sou o... Ora, se Ele é o caminho, se Ele está cuidando do pé, é porque eu preciso caminhar segundo quem? Segundo Cristo. Ele é o caminho. Enquanto eu estou nele, eu estou caminhando. E se eu me desvincular dele, eu paro de caminhar. Por quê? Porque Ele é o caminho. Eu só caminho se eu estiver no caminho. E se eu sair do caminho, eu paro de caminhar. Então Ele guarda o teu pé. Porque o caminho é Ele. Ele vai estar. E Ele não é somente o caminho, mas Ele é o caminho, quem sabe o resto? A verdade. Quer saber as verdades pelo caminho? Aquilo que você tem dúvida, aquilo que você não entende, aquilo que você não sabe por quê, aquilo que você ainda não recebeu e Deus ainda não te respondeu. Quer saber a verdade? A verdade está durante o caminho. O primeiro é o caminho. E durante o caminho tem a verdade. Ele revela, Ele fala, Ele mostra. E no final do caminho tem a vida. A missão do peregrino é caminhar. A missão dele é garantir o caminho. É garantir a verdade. E garantir o destino, que é a vida. Agora nós precisamos caminhar. Nós não podemos parar. O destino vai fazer o percurso valer a pena. E ele diz: eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Ora, mas o diálogo não era com o peregrino? Ele não tinha falado, eu vou guardar o teu pé. Agora ele fala as mesmas coisas. Eu não vou tosquenejar e nem vou dormir. Mas ele não está falando apenas com uma pessoa. Ele está falando com uma nação. E ele diz, o que guarda Israel. Israel significava a aliança de Deus com o peregrino. O peregrino estava caminhando por uma lei que regia a nação de Israel, que era a lei mosaica. A lei foi o que fez com que o peregrino deixasse a sua casa e caminhasse até Jerusalém, porque era a aliança que ele tinha com o Deus de Israel. Ora, Jesus Cristo, antes de morrer, no ato da ceia, ele parte o pão, ele oferece o cálice e ele diz: esse cálice é a nova aliança. Deus fez uma aliança agora com uma nação. Deus fez uma aliança com uma igreja. A igreja é o Israel celestial. A igreja é o Israel de Deus. E ele diz para a igreja, ele diz para essa caravana, continua caminhando. Por quê? Porque assim como eu não falhei contigo, eu não falho com a minha nação. Eu não falho com o meu povo. A igreja vai chegar, porque Deus não falha. Assim como Ele não falha com você, Ele também não falha com a sua nação. Ele fala, o Senhor é quem te guarda. Por que que ele fala que o Senhor é quem te guarda? Porque foi o que o salmista pediu. Ele diz, da onde vai me vir o socorro? Quem vai ser o meu guarda? Quem vai ser o meu cuidador? E ele fala, olha, o Senhor, eu sou quem te guardo. Como quem diz, eu sou o teu socorro. Eu sou o teu guardador. Ele não só incentiva você a caminhar, mas Ele guarda você na caminhada. Ele fala, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. E aqui nós precisamos talvez corrigir alguma coisa, porque Ele não é a tua sombra e a tua direita. Ele é a tua sombra à tua direita. Como se você olhasse para o seu lado direito e conseguisse ver a sua sombra. Você consegue se separar da sua sombra? Você consegue se desvincular da sombra? Você consegue abandonar a sombra? Você consegue correr da sua sombra? É isso que Deus quer com você. Deus quer um relacionamento tão íntimo com você, que você não é capaz de se separar dele. Você não é capaz de deixá-lo. Você não é capaz de abandoná-lo. E todas as vezes que você olhar para o lado, ele vai estar ali. Ele é a tua sombra. Ele não te deixa. Ele não te abandona. Ele não falha contigo. Ele é a tua sombra. A tua direita é posição de combate. Por isso que em algumas expressões eles vão dizer que o soldado era destro na batalha. Era a posição de luta.
Em algumas traduções bíblicas, NVI, por exemplo, fala que a tua mão direita. Porque o Senhor vai estar contigo, mas não para que você pare, mas para que você batalhe, para que você peleje. Como quem diz assim, olha, até pode ser que chegue em momentos em que você tenha que lutar, em que você precisa estar em posição de combate. Esse momento vai chegar, porque o deserto vai proporcionar esse momento. Mas não esqueça de uma coisa, olha para o lado, que assim como você é capaz de ver a sua sombra, eu estou com você no momento da luta. Ele não te abandona no momento da batalha. Ele não te abandona no momento da peleja. Ele está sempre junto, por isso que ele é a tua sombra. É até comum nós brincarmos, né? O fulano é meu sombra, é minha sombra. Pela intimidade que se tem, pela proximidade que se tem. Por gostar de estar junto, por ter certeza de que está junto sempre. Ora, é isso que Deus quer com você, meu irmão. Deus quer que você ore a Ele e diga assim, Senhor, Tu é a minha sombra. Senhor, eu estou trabalhando, mas eu estou pensando em Ti. Senhor, eu acordei, a primeira coisa que eu penso é em Ti. Senhor, eu vou me alimentar, eu penso em Ti. Senhor, eu estou no meu momento de lazer, eu penso em Ti. Senhor, eu estou passeando, eu penso em Ti. Eu estou doente, eu penso em Ti. Eu estou passando por uma dificuldade financeira, eu penso em Ti. O Senhor é minha sombra, eu não consigo largar. Eu estou sempre pensando em Ti. Como quem diz, por mais que eu queira, eu não consigo mais viver sem. O que Deus quer ouvir de você nessa noite é isso. É que você diga a Ele, Senhor, por mais que eu queira, eu não consigo mais viver sem o Senhor. Se tem uma coisa que você não consegue fugir nunca mais é da verdade. Você pode fazer o que você quiser, tomar a decisão que você quiser, mas a verdade vai atrás de você aonde você for. Nós cantamos aqui, e se eu subir, e o salmista vai dizer, se eu subir no mais alto céu, ali tu estás. Se eu descer no mais profundo abismo, ali também tu estás. Ora, se eu for para os mares, lá também tu está. Você não consegue se desvincular mais da verdade. A verdade é como uma sombra. Ela vai estar sempre com você. E Cristo é essa verdade. Porque além de ser o caminho, Ele é a verdade. Ele vai estar sempre com você. Luciane, quando eu falhar, Ele não falha. Luciane, quando eu abandonar, Ele não abandona. Luciane, quando eu deixar, Ele não deixa. Luciane, quando eu desistir, Ele não desiste. Ele é sombra. A sua sombra não tem escolha. Ele também não tem, porque Ele te ama. Ele teve escolha antes de subir a cruz. E Ele escolheu estar na cruz, para estar perto de você. E o que Ele quer é que você retribua com o mesmo desejo de estar perto dEle. O desejo de Cristo de estar com você é tão grande, que Ele diz, eu vou para o Pai. Mas Ele não diz somente que vai. Ele diz o motivo pelo qual Ele vai. Eu vou preparar-vos lugar porque eu quero, é um desejo dEle. Eu quero. Eu não sou obrigado, eu não sou forçado, eu quero que aonde eu estiver, estejais vós também. O que Ele quer ouvir de você nessa noite é isso, Senhor, eu quero chegar aonde Tu estás, porque o que eu quero é somente estar aonde o Senhor está. Servo de Deus não entra em determinados lugares porque não sabe viver sem a presença dEle. E tem sim lugares no qual Ele não entra, porque Ele é santo. E por isso o servo de Deus não entra. Porque só de pensar em viver sem Ele, a nossa alma se aflige. É como se olhasse para o lado. Aqueles que por um momento já vivenciaram essa terrível experiência, eu já vivenciei. É muito triste você olhar para o seu lado e você se perguntar, cadê o meu amigo? Cadê o meu Deus? Aonde foi, em qual momento do percurso eu me perdi do meu amigo? Eu não sei se você já teve essa experiência. Se você não teve, você precisa pedir a Ele que te dê. Ou talvez você já está tanto tempo distante dEle que você já não sinta mais nem a falta dEle. Nessa noite tem que pedir então. Porque a hora que Ele se aproximar de você de novo e você sentir, você vai ver que o tempo que passou longe doeu muito. Você olhar para o lado e você não enxergar. Você dizer, cadê o meu amigo? É muito triste. Deus não quer isso. Deus quer ser a sua sombra. Ele quer estar à sua direita em todos os momentos desse percurso. Ele diz, o sol não vai te molestar de dia, nem a lua de noite.
Não tem situação que faça com que ele se afaste de você. O sol do dia no deserto, as temperaturas são extremamente elevadas, tornando a habitação praticamente impossível. Por isso que é um lugar impróprio para plantio, é muito difícil se conviver no deserto durante o dia, por causa das altas temperaturas. E de noite é o inverso. Sabe o que isso significa? O peregrino durante o dia, ele está pedindo pela noite. Porque ele quer refresco. Ele quer que a noite venha porque o dia está difícil. Aí ele pede, olha, vem logo noite, porque eu não aguento mais o dia, está muito quente. Aí de repente a noite vem, e aí começa a ser o contrário, porque a noite é muito fria. Aí ele começa a dizer, vem logo o dia, porque eu não aguento mais a noite. Essa é a minha e a sua caminhada. Nós não aguentamos mais esse mundo. Às vezes nós achamos que o dia que eu receber algo vai melhorar, e você vê que não melhora. Você diz, olha, o dia que tal coisa acontecer vai melhorar, e não melhora. Você fica almejando pela noite, e quando chega a noite, você vê que a noite não era tão doce assim. Aí você começa a pedir pelo dia de novo, como quem olha para trás e diz assim, olha, a aflição do dia também não estava tão difícil. Você já desejou passar por uma aflição, porque a aflição que você está vivendo hoje é pior do que aquela? Aí você está na noite e você olha assim, de dia não estava tão difícil, a noite está pior. E nós inconscientemente estamos vivendo, almejando o fim da vida. Você passa o dia esperando que ele acabe. Você vive os anos esperando que ele acabe. Você faz um aniversário já aguardando o próximo. Você inicia uma atividade louco para acabar. Se você perceber, inconscientemente, você tem pressa que acabe. Inconscientemente, nós temos pressa que essa vida acabe. Sabe por quê? Porque essa vida não nos satisfaz. Por melhor que você acha que ela não te satisfaz. E não há um que não almeje o fim do dia. E não há um que esteja à noite e não almeje o romper da manhã. E você faça essa experiência. Você está no trabalho, está louco que dê hora de ir embora. Você está em casa, está louco que dê hora de voltar para o trabalho. Você está na escola, está louco na hora do intervalo. Volta do intervalo, está louco para voltar, para ir embora. Você está sempre querendo acelerar o tempo. Nós estamos sempre, a ansiedade está tomando conta do nosso coração cada vez mais. Porque nós não suportamos mais a bagagem. Nós queremos chegar logo. Por quê? Porque nós mesmos dificultamos o percurso. Nós mesmos colocamos coisas na bagagem que só trazem peso e que não entram em Jerusalém. E ele diz, olha, ele não vai te molestar de dia e nem de noite. Sabe o que ele está dizendo? Você vai começar a ter paz. Você vai ter aflição, sim, você não tem como se separar do dia e da noite. Se tem uma coisa que nós temos certeza é que o sol vai nascer e vai se pôr. Nós não temos como mudar isso. Assim como o salmista sabia que não ia ter como mudar a situação em que ele estava vivendo. E ele estava dizendo, olha, vai ter sol e vai ter noite. Mas ele não vai mais me atingir. Eu vou ter paz. Quer ter paz? Jesus Cristo é o príncipe da paz. Por isso que ele é o caminho, por isso que ele é a vida, por isso que ele é a verdade, por isso que ele é a paz. Porque só ele tem para dar. Ele vai dizer, o Senhor te guardará de todo mal. Todo. Sejam as intempéries do deserto, sejam de nós mesmos, seja daquilo que querem fazer conosco. Ele vai nos guardar de todo mal. Mas tem algo que ele enfatiza e que ele quer guardar. Ele vai te guardar de todo mal. Plural. Tudo aquilo que se tem para ser guardado. Mas depois ele fala, ele guardará a tua alma. Agora o salmista chegou no âmago da sua poesia. Tudo que ele falou foi para que nós entendêssemos isso aqui. Os medos, as dificuldades do deserto, as bagagens, as inseguranças, a ansiedade. O Senhor vai nos guardar de todo mal, de tudo isso. Por quê? Porque Ele está preocupado com uma coisa, com a sua alma. Ora, Luciano, mas o objetivo não era a chegada. A sua alma entra em Jerusalém. E a bagagem? Bagagem não entra. A alma entra. Então o Senhor vai te livrar. Sim, vai te livrar
Para quê? Para que você possa entrar. Ele fala, o Senhor guardará a tua entrada. E ele também fala, a tua saída. Em outras traduções ele inverte, ele fala que guardará a tua saída e a tua entrada. Querendo dizer que ele vai guardar você no momento em que você botar o pé no caminho. E ele guarda você até o fim. Até o momento em que o caminho acabar. E que você colocar os pés em Jerusalém. Ele vai te guardar até aquele momento. Deus não te chamou para você morrer no meio do deserto. Deus não te convocou para você ficar pelo meio do percurso. Deus não comissionou você para ser um derrotado, fracassado, humilhado no meio do deserto. Porque peregrino que para no deserto, ele se torna escravo, pedinte, mendigo. Porque ele não consegue empreender no deserto. O deserto não dá condições para você empreender. O deserto não dá condições de você enriquecer. Porque o deserto não foi feito para você ficar parado. Mas se você parar, você se torna esse ser humilhado, cansado, fracassado. E quantos estão passando e você fica vendo as pessoas caminhando e você ali, almejando o dia em que ele vai chegar em você e dizer assim, vamos caminhar, meu filho. Talvez você estava parado no caminho, no meio do deserto, até esse culto, mas nesse momento, o Senhor que te guarda, que quer a tua alma, Ele está te dizendo, caminha, meu filho. Aí você está dizendo assim, mas eu tenho ansiedade, eu te guardo de dia e de noite. E a minha família, eu te guardo. E a minha bagagem, eu guardo. Eu te livro de todo mal. De todo mal. Por quê? Porque eu quero a tua alma. Essa é uma noite onde o Espírito Santo está dizendo para a igreja que Ele está desejoso pela sua alma. Você está disposto a entregar a sua alma a Ele? Não responda para mim, responda para Ele. Como salmista, de onde me virá o socorro? Nessa noite o Espírito Santo te pergunta, para quem entregarei a minha alma? E o mesmo Espírito Santo te diz, entrega para mim, porque eu não vou vacilar, eu não vou deixar que o teu pé se perca, eu não vou dormir, eu não vou adormecer, eu vou te guardar de dia, eu vou te guardar de noite, eu vou te alimentar, eu vou te refrigerar, eu vou te agasalhar, eu vou te impulsionar, eu vou cuidar de ti, porque eu quero a tua alma.